Eli foi o sumo sacerdote no tempo da juventude do profeta Samuel. Além do sacerdócio, Eli também serviu como um juiz de Israel por 40 anos. A história de Eli na Bíblia ficou marcada não apenas pelo seu contato com o jovem Samuel, mas principalmente pela rebeldia de seus filhos. Ele era descendente de Arão através de Itamar, mas sua lista não é citada na lista de 1 Crônicas capítulo 6 por causa do julgamento de Deus sobre sua família. Então, no vídeo de hoje falaremos sobre o sumo sacerdote Eli. Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos ao Bar do Curioso. Se você é aquele tipo que curte vídeos de curiosidades e novidades sobre games, filmes e séries, este é o lugar certo para ficar antenado. Então, já deixe seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Sem mais demandas, segue a vinheta. O sacerdote Eli e Samuel. Eli ministrava no tabernáculo que havia sido levantado em Siló, após o tempo de peregrinação no deserto. Ele aparece na narrativa bíblica no episódio em que Ana, esposa de Eucana, orou a Deus pedindo por um filho. Inicialmente, o sumo sacerdote Eli mostrou certa falta de sensibilidade espiritual ao interpretar de forma equivocada a atitude de Ana. Ele pensou que aquela mulher devotada estava embriagada, como você pode ver em 1 Samuel capítulo 1, verso 14. Mas, depois que ela lhe explicou suas razões, Eli a despediu com uma bênção. Deus atendeu ao pedido de Ana e abriu sua madre. Ana deu à luz a Samuel e tão logo cumpriu o voto que havia feito ao Senhor. Ela levou o menino a Siló para ter uma vida dedicada ao serviço de Deus. Isso significa que o pequeno Samuel ficou aos cuidados do sumo sacerdote Eli, como você pode ver em 1 Samuel capítulo 3, verso 1. Foi o próprio Eli que instruiu Samuel quanto à percepção da voz do Senhor que lhe chamava. Naquele tempo, Eli já era um homem idoso. Os pecados dos filhos de Eli. O grande problema de Eli foi os seus filhos. Ele era pai de dois homens incrédulos, Ofni e Finéias. Como Eli já tinha idade muito avançada, seus filhos passavam a ter cada vez mais responsabilidades no serviço do tabernáculo. Mas os dois filhos de Eli não tinham qualquer temor a Deus e nem respeito pelo seu próprio pai. Eles transgrediram a lei de Deus de muitas maneiras. Eles violavam a regulamentação acerca das ofertas e sacrifícios ao Senhor e se apropriavam daquilo que era consagrado a Deus, como você pode ver em 1 Samuel capítulo 2, verso 12. Além disso, eles seduziam as mulheres que se ocupavam de forma voluntária de algum serviço relacionado ao funcionamento do tabernáculo. A prática pecaminosa e imoral dos filhos de Eli era conhecida por todo Israel e influenciava negativamente o povo. A Bíblia mostra a tentativa patética de Eli de repreender seus filhos, mas eles já estavam com suas mentes cauterizadas pelo pecado e tinham atingido um nível de endurecimento tão profundo que o juízo de Deus sobre eles era inevitável, como se pode ver em 1 Samuel capítulo 2, verso 25. O juízo de Deus à casa de Eli. Eli é sempre lembrado como uma figura trágica que não tinha controle sobre sua própria casa. Embora ele não apareça na Bíblia participando diretamente dos pecados de seus filhos, ele acabou participando deles por omissão. O erro fatal que ele cometeu foi o de honrar mais os seus filhos do que ao Senhor. Além disso, parece que ele acabava se beneficiando indiretamente do comportamento ganancioso de seus filhos, como você pode ver em 1 Samuel capítulo 2, verso 29. Por tudo isso, Deus derramou seu juízo sobre a casa de Eli. Antes, ele enviou um profeta sobre quem nada sabemos, mas que anunciou o julgamento do Senhor. O homem de Deus denunciou a forma com que Eli e seus filhos negligenciaram o serviço a Deus e desprezaram a grande dádiva do ofício sacerdotal que lhes fora confiado. Em seguida, o profeta avisou que a linhagem sacerdotal em Israel não seria mais contada através de sua casa. Na prática, isso significou que a linhagem sacerdotal passou a ser considerada através da descendência de Eleazar, o outro filho de Arão.
Essa mesma mensagem foi novamente confirmada através do jovem profeta Samuel. Como você pode ver em 1 Samuel capítulo 3, verso 1 a 21. Deus também avisou Eli que seus filhos morreriam no mesmo dia e que ele seria o último homem idoso de sua casa. Todos os outros haveriam de morrer no auge da idade. Mais tarde, muitos descendentes de Eli foram dizimados durante o massacre promovido por Saul em Nob. Nos dias de Davi, os descendentes dos sacerdotes através de Eleazar eram 2 vezes mais numerosos do que aqueles que descendiam de Itamar, isto é, da casa de Eli, como você pode ver em 1 Crônicas, capítulo 24, verso 4. Por fim, durante o governo do rei Salomão, Abiatar, que descendia de Eli, foi retirado do sacerdócio e a casa de Eleazar prevaleceu definitivamente. A arca sagrada permaneceu na posse dos filisteus por 7 meses. Durante esse tempo, eles tinham sofrido calamidades e infortúnios que os assustaram tanto que resolveram devolver a arca aos israelitas. A arca foi colocada numa carroça nova, puxada por 2 vacas que jamais tinham sido atreladas antes, e deixaram que fosse por elas mesmas. Os animais seguiram, tomaram a estrada reta até Bet-Semes e não se desviaram do caminho. Era época de colheita de trigo, e os colhedores em Bet-Semes recepcionaram com júbilo a chegada inesperada da arca sagrada. De Bet-Semes, a arca foi mais tarde levada de Kiriat Jearim, onde permaneceu até a época do rei Davi. Enquanto isso, o profeta Samuel assumiu a liderança do povo judeu. Ele trouxe um grande renascimento espiritual, fazendo anualmente uma ronda partindo de sua casa em Ramá, onde nascera, passando por Betel, Gilgal e Mispa, julgando e instruindo o povo e restaurando a paz, união e segurança a toda a nação judaica. A morte de Eli. A morte de Eli se deu num contexto de verdadeira tragédia. Os israelitas estavam em guerra contra os filisteus e os filhos de Eli levaram a arca do Senhor à batalha, como um tipo de talismã. Mas o exército israelita foi duramente derrotado. Os 2 filhos de Eli que seguravam a arca da aliança foram mortos e a arca foi capturada pelo exército inimigo. Eli estava assentado numa cadeira ao pé do caminho com o coração apertado, especialmente por conta da arca do Senhor que estava na batalha. Provavelmente ele sabia que o fato de seus filhos perversos estarem responsáveis pela arca não poderia resultar em boa coisa. Naquela ocasião ele já tinha perdido a visão. Então, um mensageiro da tribo de Benjamim foi até ele e lhe deu as más notícias. O mensageiro avisou que seus filhos estavam mortos e que a arca tinha sido tomada. Curiosamente, o que realmente provocou a reação que matou Eli foi a informação da perda da arca, e não a morte de seus filhos e a derrota do exército israelita. O homem que tinha vivido parte da sua vida dando mais importância aos seus filhos do que tendo zelo pelas coisas do Senhor, ironicamente acabou morrendo ao demonstrar maior preocupação pela arca de Deus. A Bíblia diz que quando Eli recebeu a notícia sobre a perda da arca, ele caiu da cadeira para trás e quebrou o pescoço. Quando sua nora grávida, a esposa de Finéias, ouviu as más notícias, entrou em trabalho de parto. Ela deu à luz a um menino, e antes de morrer lhe chamou de Icabô, dizendo: "Foi-se a glória de Israel." Como você pode ver em 1 Samuel capítulo 4, verso 21. Ela sabia disso porque seu marido e sogro foram responsáveis pela calamidade em Israel com perda da arca do Senhor. O sumo sacerdote Eli morreu aos 98 anos. O legado de Eli. A Bíblia diz que Eli julgou Israel durante 40 anos. É possível que esse período de liderança de Eli tenha coincidido, pelo menos em parte, com as ações de Sansão e com as atividades de outros juízes daquele mesmo período. Durante todo esse tempo, ele estava em Siló. Certamente, Eli ficou marcado na Bíblia de forma negativa. Sua conduta nos ensina principalmente acerca do perigo de não zelar pela obra do Senhor. Em outras palavras, sua vida é um testemunho de que devemos sempre priorizar a honra de Deus e não ser omisso ao pecado. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a nossa tendência é achar que os exemplos que nós temos lá são apenas exemplos positivos, exemplos bons e que devem ser seguidos. Todavia, nós precisamos entender uma coisa:
Deus não chama pessoas perfeitas para fazer a sua obra. Na verdade, Deus chama pessoas simples, pessoas cheias de falhas e limitações, assim como você e eu, para fazermos a diferença. E é por isso que na Bíblia nós encontramos exemplos que precisam ser seguidos, mas nós também encontramos exemplos que não devem ser seguidos de jeito nenhum. Nós aprendemos com os acertos de homens de Deus e nós aprendemos também com os seus erros. Se você gostou desse vídeo, deixe aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Aqui foi o Bardo Curioso, até o próximo vídeo.